paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Evangelho Retrô. Eu sou o presbítero Alex Silva e com muito carinho recebo você aqui mais uma vez e dedico esse vídeo a você. Hoje venho falar sobre uma palavra maravilhosa. Quero convidar você a meditar numa palavra aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. Vamos falar um pouco sobre, como diz o tema, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, né? Então eu quero falar um pouco sobre a nova vida em Cristo, né? Vamos dizer assim, a nova vida em Cristo, né? Que todo cristão, todo servo de Deus deve aprender de imediato, que quando se rende ao Senhor, quando entrega a sua vida ao Senhor, as suas atitudes, a sua postura, o seu pensamento e muitas outras coisas devem mudar. Lógico que nem todos conseguem essa mudança da noite para o dia. Há sempre um processo e esse processo deve ser respeitado, mas nunca ignorado, né? Tem muitos cristãos que aceitaram a Jesus, porém ignoraram por completo esse processo de transformação. Eles chegaram até o Senhor e simplesmente se acomodaram ali mesmo, né? E não buscaram mudança, não buscaram a transformação. E antes de iniciarmos a leitura, já quero te pedir que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e me siga também no Instagram. E acompanhe todos os vídeos que já temos aqui no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, né, na época do lançamento dele, o canal ainda está pequeno, tem poucos vídeos, mas acompanhe aí os demais vídeos, né, e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e companheiros da fé. Amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, e entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Nós iniciamos esse texto falando sobre algumas características que vão completamente contrárias, né, à vida de um servo de Deus, a vida cristã, né? O texto Paulo inicia repreendendo, né, a todo aquele que vive a sua vida, e vou destacar aqui algumas palavras para tentarmos, né, trazer esse entendimento. E quero antes de tudo já lembrar a todos que me assistem que eu não sou nenhum teólogo, que não sou nenhum homem, né, letrado, mas o pouco de conhecimento através da palavra de Deus e também a essência que há em mim do Espírito Santo, eu quero transmitir essa mensagem a você. Quero destacar algumas palavras. São termos, são definições, são sentidos e características que provam, né, e que mostram a verdadeira face de todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, porém negaram a renunciar a si mesmo, né, e andam com ignorância, com o coração duro, rejeitando completamente aquilo que de fato Jesus Cristo nos ensina, né? A leitura continua dizendo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui a primeira repreensão fala sobre as características que todos nós não podemos ter, né? Paulo ele traz a evidência daqueles que rejeitam essa vida, essa transformação a qual Jesus Cristo ela proporciona. Os ensinamentos do Senhor Jesus, as instruções do Senhor Jesus, elas nos levam a uma mudança de comportamento. Essas virtudes que há em Cristo, ela leva a cada um de nós a praticarmos a cada dia, né, uma mudança diária, renunciar, né, e sempre tirar de dentro da nossa cabeça a ignorância, né, e estar sempre apto a receber ensinamentos e lições novas vindas do Senhor Jesus a cada dia.
coração endurecido, né? O entendimento, né? Tenebroso, vamos dizer assim, definir um pouco melhor a palavra, separados da vida de Deus para a ignorância que há neles, né? Pela dureza do coração. Então temos aqui características, né, que testificam daqueles que verdadeiramente não conseguiram renunciar à sua vontade e não estão tendo êxito quando se refere à mudança de vida em Cristo, né? E essa segunda parte da leitura que fizemos aqui, né, uma passagem maravilhosa que traz a nós exatamente aquilo que devemos fazer. Devemos buscar essa transformação, como diz aqui na leitura, né? E vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então todos nós, você que aceitou ao Senhor Jesus, você tem um dever. Você tem o dever de renunciar às suas vontades. Você não vive mais para você. Se você aceitou Jesus e está tentando viver a sua vida normalmente, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vive mais para você. Você vive para o Senhor, você vive para Jesus, você vive para Deus. E se você está tentando, né, conciliar a sua vida passada com uma nova vida, isso não terá possibilidade alguma. Você talvez esteja ouvindo essa mensagem e não esteja compreendendo ou até mesmo entendendo, mas não aceitando. Mas essa é a grande verdade. Se você aceitou Jesus, se você o teve em sua vida ou recebeu em sua vida como Salvador da sua alma, você precisa aprender. Você deve se tornar, como diz a palavra, devemos nos revertir do novo homem, né, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa justiça é a justificação pela fé em Jesus Cristo, como Paulo também escreveu numa outra epístola, né? E através deste renovo, através dessa justificação em Cristo, conseguiremos, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, se não me falha a memória, ele disse que ninguém, né, poderá ver a Deus, ninguém poderá ir à glória de Deus se não nascer novamente. Isso está falando sobre uma nova vida, sobre abandonar e morrer com relação a tudo que a gente era, aquilo que fazíamos, aquilo que possuíamos. Nós devemos enterrar tudo aquilo. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso não está falando sobre apenas as promessas do céu, não. Está falando sobre mim, está falando sobre aquilo que habitava em mim. E se eu estou em Cristo, não pode habitar, porque eu estou em Cristo. Então tudo deve ser feito, tudo está sendo feito novamente, tudo está sendo recriado em mim, tudo está se renovando em mim, né? Então a leitura continua dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo mais interessante do capítulo: não deis lugar ao diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Observe, tem muitos cristãos que estão fazendo o que não deveriam. Ao invés de darem lugar ao Espírito Santo para que o Senhor viesse fazer a obra gloriosa na vida dos tais, estão dando lugar ao diabo. Muitas pessoas, muitos servos, muitos cristãos dão lugar ao inimigo no momento em que deveriam se calar, abrem a boca para queixar-se, questionar, criticar, né? Fazer ou criar ou alimentar contendas e outras coisas mais. A sua boca, você que aceitou Jesus, a sua boca, ela deve ser um instrumento para proferir palavras de bênção sobre a vida de todas as pessoas que o cercam. Se assim você não faz e dá lugar ao diabo, você está sendo uma pessoa completamente insensata, porque a palavra está dizendo: não deis lugar ao diabo. Então você está sendo nércio ou nércia nesta parte. Não deis lugar ao diabo, a palavra diz. Eu acho interessante, sabe o que? Nós olhamos, você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube e em qualquer outra rede social. Quando há um cristão, quando há um crente que peca, que erra, e sai nos noticiários, sai em todas as redes sociais, eu acho interessante que os primeiros a criticar e a postar e a compartilhar
não são as pessoas mundanas, não são as redes sociais de notícias de fofoca mundana, são as redes sociais, são os famosos do mundo gospel, são os evangélicos, são os cristãos que são os primeiros a se levantarem para criticar, para abrir a boca, para falar mal, para detonarem, para acabar e empurrar de vez para a cova, né? Aquele crente que caiu, que pecou. Todo mundo é sujeito a pecar e a errar, né? Eu vi o meu irmão cair, eu vi o meu irmão pecar, errar, eu devo orar por ele. Se ele estiver apto a aceitar a minha ajuda, eu estendo a mão para ajudá-lo. Mas se caso ele não queira, a minha tarefa como cristão não é dar lugar ao diabo. Está escrito aqui, não deis lugar ao diabo. A minha tarefa como cristão é interceder por aqueles que ainda não conhecem a Cristo e por aqueles que conhecem a Cristo e foram para o caminho do erro. Eu devo orar por estes. E é interessante, é até engraçado. Infelizmente, o nosso mundo evangélico, né, alguns, não todos, mas alguns têm virado motivo de piada. E por causa desses, nós pagamos o pato. Aquelas pessoas que andam com sinceridade, né, pagam o pato. Infelizmente, porque outros que não vigiam dão lugar ao diabo. Como diz aqui, não devemos fazer, mas fazem, né? Versículo 28, vamos dar sequência à leitura, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você, servo de Deus, cristão, tem muito crente por aí que diz que é cristão e o Senhor mandou ele viver da obra. O Senhor mandou eu parar de trabalhar para viver da obra. Eu tenho um pequeno conselho para dar para estes. Trabalhe, ganhe o seu pão de cada dia. Ganhe o seu pão de cada dia. Trabalhe, se dedique para que o Senhor abra as portas para você. Tá bom? Porque tem muitos cristãos por aí e nas redes sociais também, em todos os lugares, né, fazendo uso da palavra de Deus para tentarem se aproveitar, né, para se justificar diante de muitas pessoas, né, e acabam querendo, né, requisitar o seu sustento, né, como se isso aqui, tá vendo isso aqui, gente? Como se isso aqui fosse uma profissão e Deus fosse obrigado a me dar dinheiro por eu proclamar essa palavra aqui. E não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. Estamos dando sequência aqui, a leitura diz assim: não saia, olha só, o versículo 27 que eu li, não deis lugar ao diabo, tem um complemento aqui maravilhoso que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, se nós que temos dentro de nós o Espírito Santo, se nós que temos dentro de nós o Espírito Santo e usamos a nossa boca para falar palavras que não produzem frutos espirituais, palavras que não vão levantar e edificar ninguém, eu devo fechar a minha boca. O crente, o servo de Deus, ele a todo momento, a todo instante e em todo lugar, ele deve semear a boa semente. Abra sua boca, servo de Deus, abra sua boca, serva de Deus, para semear a boa semente do Evangelho, para falar do amor de Jesus. Não abra sua boca para falar coisas principalmente daquilo que você não sabe. Antes, use sua boca como instrumento para anunciar as boas novas, né? Como diz uma letra do hino do cantor, o cantor Silvan Santos, como ele diz, né, é um louvor maravilhoso. Usa a minha voz, né? Ele diz, e eu ensinarei. Usa a minha boca, né? E eu ensinarei as nações te adorar. Uma letra maravilhosa, e que seja assim. É isso que nós devemos fazer, pedir ao Senhor que a nossa boca seja um instrumento para conduzir as pessoas a adorar o nome do Senhor, tá bom? Vamos dar sequência. A palavra diz assim no versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Tudo aquilo que não presta tem que ser arrancado do nosso meio. É o que está dizendo a palavra. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito bem.
aqui encerramos essa leitura maravilhosa. Todos nós temos um compromisso com o Espírito Santo, nós temos um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você, servo de Deus cristão, entenda que você tem uma nova vida, e essa nova vida deve ser moldada por um novo caráter, e esse caráter deve ser transmitido através de uma boa conduta, de um bom testemunho. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tem gente que lê essa palavra e não compreende a fundo. Essa palavra não está dizendo que nós somos a luz do mundo e vamos brilhar no meio da escuridão no mundo. Não é só isso que a palavra diz. Tem representante de Cristo falhando. E essa palavra está dizendo que todos nós que estamos em Cristo devemos abandonar, devemos nos abster do velho homem e nos dar por inteiro a Cristo, para que Ele possa fazer de nós novas criaturas. E isto é o Evangelho. Amém? Foram essas palavras que o Senhor neste vídeo me deram para que nós pudéssemos aqui meditar um pouco mais em Efésios capítulo 4, 17 ao 32. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero fazer uma breve oração por você neste momento. Quero pedir a você que feche os seus olhos e ore juntamente comigo neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de palavra. Obrigado por este momento maravilhoso. Eu venho te pedir, ó Deus, interceder por esta pessoa que está me assistindo agora. Eu te peço, Senhor Jesus, que repreenda todo mal, que o Senhor tire do coração desta pessoa a ignorância, tire do coração dessa pessoa tudo aquilo que poderia causar um impedimento, Senhor. Senhor, que nada impeça a tua transformação na vida dessa pessoa, que nada impeça, Senhor Jesus querido, Senhor, renovar a vida dessa pessoa, restaurar a vida dessa pessoa, fazer dessa pessoa que está me assistindo uma nova criatura e principalmente levantar esta pessoa para fazer a diferença, para anunciar, usar a boca, usar aquilo que tem para ser uma bênção e transmitir a bênção do Senhor através da sua palavra para as outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a renunciar ao nosso próprio eu, abandonar as nossas vontades e seguir ao Senhor Jesus com fidelidade, cumprindo nossos deveres, andando de acordo com a tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Peço a você mais uma vez que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, compartilhe esse conteúdo com os grupos do WhatsApp, para que as pessoas possam ser abençoadas também, assim como você. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.